Gente, boa tarde, todo mundo. Queria começar agradecendo o professor Ricardo Fabrino Mendonça, que está aqui do lado, nosso colega aqui da UFMG, do Departamento de Ciência Política. Ele veio falar para a gente hoje sobre o tema institucionalismo algorítmico, que é o título de um livro recentemente lançado por ele, em conjunto com outros dois colegas aqui, um que era, né, da UFMG, outro ainda na UFMG. Eu vou começar apresentando o professor Ricardo Fabrino. Ele é professor associado do Departamento de Ciência Política da UFMG, integra o Comitê Gestor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e é pesquisador do Margem, que é um grupo de pesquisa em democracia e justiça. Ele é bolsista de produtividade, pesquisa, CNPq, tem diversas cooperações acadêmicas com os pesquisadores do Brasil, também do exterior, doutor em comunicação social pela UFMG, graduado em comunicação. Eu não sabia que sua formação era toda em comunicação, não. Você vê, com as É, coisas de doido. Estou vendo aqui. E foi pesquisador da Fundação João Pinheiro e pesquisador visitante da Universidade da Califórnia, em Canberra, né, na Austrália, e também na Australian, né, National University, enfim. Então, várias experiências internacionais. O livro recentemente lançado, ele, junto com o professor Vigílio Almeida, que é da Ciência da Computação, e o professor Fernando Filgueiras, que também é um cientista político, é o livro intitulado Institucionalismo Algorítmico ou Algorithmic, né, Institutionalism, que foi lançado pela Oxford, né, University Press, no início desse ano, então um livro recente. E na apresentação, um breve resumo do livro, ele vai falar sobre o livro aqui para a gente, mas para saberem do que se trata, este livro oferece uma concepção nova, intrigante, tanto das instituições quanto das fórmulas algorítmicas que influenciam cada vez mais nossas vidas. Ele certamente leva o leitor a confrontar o mundo em rápida mudança em que vivemos, no qual a tomada de decisão algorítmica é apenas um dos desafios impostos pelo mundo digital. Examinei essas mudanças mais como cientista social interessado em governança pública, mas as implicações deste livro são muito mais amplas e dignas de cuidadosa consideração e debate, que é o que a gente vai justamente fazer aqui hoje. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Com a palavra, então, por favor, deixa eu virar a câmera para vocês. Só um minuto. Espera. Pronto. Boa tarde a todas e todos. É uma honra participar desse evento. Eu acompanho os eventos da rede online, sempre muita coisa legal, muita coisa bem divulgada. Eu acho que tem sido feito um trabalho muito importante de articulação. Então, fiquei super honrado com o convite e com a possibilidade de participar, né, desse fórum. Agradeço também ao Marco pelas palavras gentis, pela apresentação. E, enfim, eu acho que a ideia é falar um pouquinho sobre o livro, começar com algumas pontes. A gente estava conversando com o Marco, talvez começar um pouco por um avesso e um pouco como é que o livro está sendo recebido, em que contexto, chegar no argumento do livro, apresentar em linhas bastante gerais o argumento do livro e, de algum modo, abrir para discussão, que eu acho que é o mais interessante, né? E colocar para o debate, para a discussão, um conjunto de questões. Eu acho que ele tem. A gente teve me contando um pouquinho de bastidores, né? Então, o livro é escrito em coautoria com Fernando Filgueiras, atualmente na Universidade Federal de Goiás e no MEC. Ele está com uma diretoria para lidar exatamente com gestão de informações, inteligência artificial, recém-nomeado no MEC. E o professor Virgílio Almeida, que dispensa apresentações aqui da ciência da computação, professor associado em Harvard também, e uma voz desculpem, muito presente, muito eloquente no debate sobre tecnologia ao longo da história brasileira, inclusive com incidência política bastante efetiva. Então, para mim, foi uma alegria e uma honra poder trabalhar com os dois, e foi um pouco na pandemia, assim. A gente começa trabalhando em torno da ideia de algoritmos, que a gente ainda entende que é um jeito talvez mais estrutural de falar do que de um dos desdobramentos da utilização algorítmica, que é a inteligência artificial. Então, a gente tem passado, mas o livro ele acaba sendo publicado um pouco no boom da discussão de IA, né?
e um interesse muito grande sobre o debate público, debate acadêmico, o que de alguma forma cria um momento interessante, por sorte, pós-pandêmica, assim, né, do livro estar sendo preparado nesse processo. Quando eu estou falando de IA, então, e o livro ele é muito lido nessa relação, e a gente tem pensado muito a relação do livro com uma discussão sobre IA barra algoritmos, eu vou falar sobre isso, democracia. Mas, para começar, e falando desse lugar, então, eu estou adotando uma concepção vaga, imprecisa, inadequada de inteligência artificial que me ajuda só a começar a discussão e pontuar um pouco um lugar de partida, mas como o uso de sistemas algorítmicos para emular dimensões da inteligência humana, como aprendizado, compreensão, resolução de problemas, adaptação a contextos, manifestação de afetos, padrões de racionalidade e comunicação. Em linhas muito gerais, então, sistemas que de alguma forma emulam dimensões da racionalidade humana. Acho que todos os lugares, todos os seminários, todas as apresentações de IA que a gente participa, a primeira discussão é inteligente? Tem alguma coisa que possa ser chamada de inteligência? É artificial? E o que junta disso que a gente chama de inteligência artificial que faça qualquer sentido conceitual efetivo? Então, com esse disclaimer de saída, que eu acho que atravessa os debates, é uma preocupação recorrente e constante, a definição de inteligência, a definição de artificialidade e a interseção entre essas duas coisas, a gente parte um pouco para o que nos leva à discussão das aplicações algorítmicas e das suas consequências sociopolíticas, né? Algo que talvez aqui, para esse público, para o Marco, na própria filosofia, as discussões, eu acho que elas estão mais estruturadas, estabelecidas há um bom tempo em torno da algoritmização da sociedade. É, Na nossa visão, a ciência política chega um pouco atrasada a essa discussão. Atrasada, talvez, questão de poucos anos, né? Tudo tão rápido e acelerado que a concepção de atrasado hoje é relativa. Mas muito marcada por uma preocupação específica com algoritmos empregados em redes sociais, formação de bolhas, faz ou não câmaras de eco ou não, de porosidade, quanto de porosidade existe, e muito essa preocupação vinculada ao debate sobre erosão democrática, mas com uma preocupação muito específica sobre desinformação, sobre redes sociais, sobre mídias digitais de uma forma mais ampla, e essas questões, né? Mas a literatura mais ampla, em diálogo das humanidades, com o debate sobre algoritmos, vai apontando como é que os impactos sociopolíticos gigantescos de IA, atravessando questões tão básicas e fundamentais como mobilidade urbana, como é que a gente se localiza, como é que a gente se situa, como é que a gente define, estrutura espaço, concebe, ocupa espaço, né? Relacionamentos afetivos, que é um tema recorrente, fala assim, a gente tem que falar do Tinder nesse livro, gente. O Tinder é uma dimensão estrutural da sociabilidade contemporânea, estabelecendo e reinventando cruzamentos de variáveis que, de alguma forma, buscam estruturar decisões sobre quem eventualmente possamos desejar e que pode, de algum modo, reciprocar esse desejo. Algo bastante complexo que a humanidade tenta de várias formas, por vários caminhos, com vários jeitos de cruzar variáveis, em vários contextos, e que é, de alguma forma, estruturador de conjuntos de relações muito fundamentais, estruturadoras de camadas mais básicas de subjetividade, se eu puder dizer assim. A definição de cronograma de trabalho, que é algo também um exemplo bastante recorrente dessa literatura. E aí vocês só me digam também, imagino que para vocês aqui chova um pouco no molhado, mas talvez o meu percurso para fazer algumas conexões. Mas a estruturação de cronogramas de trabalho, especificamente a utilização de bancos de dados gigantescos e de cruzamentos de dados bastante complexos para a estruturação de cronogramas de trabalho de trabalhadores, né? Então, quando que
quando que a cafeteria precisa de mais trabalhadores e trabalhadoras, no dia que está chovendo, a gente precisa de mais gente vendendo café, no dia que está mais quente, mais gente na sorveteria. Algumas pessoas, roupas de bebê vendem mais às 2 da tarde, enquanto cosméticos vendem mais às 6. Isso no verão, no inverno, isso altera. E como é que isso alimenta um conjunto de mudanças no campo do trabalho, para além das preocupações mais amplas da substituição de trabalho, né? Mas de uma flexibilidade do trabalho não planejado, que tem uma série de implicações políticas, por exemplo, com relações de cuidado, com possibilidade de ter 2 trabalhos, né? E com implicações, se a gente pensa em políticas sociais de médio e longo prazo, gigantescas, né? Obviamente, nesse exemplo, que é o clássico a esse respeito, por exemplo, nos Estados Unidos, salvo engano, depois de 30 horas de trabalho na semana, você tem direito a seguro-saúde, o que os algoritmos calculam para ajudar você a ter exatamente 29 horas, onde você é mais útil e não precisar ter esse custo adicional que reduziria a eficiência do negócio. Acesso a políticas sociais, né, e tem discussões interessantíssimas, por exemplo, a Virginia Eubanks discutindo a estruturação de novas camadas de exclusão geradas pela algoritmização da filtragem e do acesso a políticas sociais, um conjunto de decisões médicas, né, que talvez seja o ponto que esteja me causando mais assim, é, há muito, se eu puder usar essa palavra, assim, um ufanismo no campo da saúde, assim, com relação a IA e a algoritmização, né? Então, eu participava ontem de uma mesa sobre com algumas pessoas da saúde pública, da ciência política, sobre IA e saúde, e há uma ideia de avanço em diagnósticos, capacidade preditiva, possibilidade de prever epidemias com antecedência, eventualmente, e era o que argumentavam, possibilidade de diminuir desigualdades de acesso a serviços de saúde, mas obviamente, e tem projetos e pesquisas, a gente tem o Centro de Inovação aqui da própria UFMG, com projetos bastante interessantes, mas, mas obviamente com muitos riscos, se a gente pensa do ponto de vista sociopolítico, né? Um dos projetos, inclusive, que eu vi, repito aqui, se propõe a prever em crianças e adolescentes a possibilidade de desenvolvimento não saber as palavras exatas, mas de crises psiquiátricas graves, né? Coisas que gerou, Coisa que gerou em outros contextos muita preocupação. Na Finlândia, um projeto dessa natureza, por exemplo, levantou preocupações sobre que implicações que isso tem para a minha empregabilidade no futuro, né? Se a partir de um conjunto de variáveis se projeta que eu sou bastante suscetível a ter uma crise psiquiátrica grave no futuro, como é que isso afeta, de alguma forma, minhas chances de vida daqui em diante? E isso para não falar, e fico por aqui nesses exemplos, sobre conflitos e guerras, né? Então, uma das grandes preocupações contemporâneas é o desenvolvimento de armamentos letais autônomos, é, com sua incapacidade eficiente de hesitar e, de alguma forma, alterando profundamente compreensões morais do que significa produzir conflito, do que significa guerrear, do que significa, de alguma forma, produzir violência automatizada em outra escala, com outro grau de precisão e com outro grau de implicações, se a gente pensa filosófica, politicamente, essas questões. Então, foi diante desse cenário e dessas questões que a gente se propunha um pouco a pensar, assim, a base de tudo era pensar um pouco democracia. Quais as implicações sociopolíticas dessa algoritmização da sociedade e como é que a gente pensa sobre isso em termos de democracia? Democracia que também é um conceito, e ficaria muito feliz a gente poder discutir, conversar, desenvolver, mas um conceito também vago, amplo, escorregadio, com muitas definições em tensão, né? Mas que eu gosto de pensar definições de democracia atravessadas por um conjunto de eixos de debate, que não implicam camadas ou dimensões que a gente simplesmente cola, mas um debate sobre teoria democrática que, de alguma forma, dialoga com um conjunto de dimensões, definindo essas dimensões de formas variadas, e, nesse sentido,
compondo teorias democráticas distintas a partir da articulação de diferentes dimensões, de diferentes definições de dimensões da democracia. Mas quando a gente está falando de democracia, eu estou falando necessariamente de igualdade, né? A gente, obviamente, pensa, estrutura, como é que diferentes teorias têm concepções absolutamente distintas de igualdade e de qual tipo de igualdade é necessária para qualquer concepção democrática. Eu estou falando de participação e a ideia de autogoverno, talvez esses sejam os dois princípios mais fundamentais e básicos, né? Participação e autogoverno, que também ganharam sentidos muito distintos em perspectivas e abordagens teóricas distintas, mas foi sempre algo que atravessa o debate de o que significa participar politicamente numa comunidade de iguais para produzir qualquer coisa que vale o nome de democracia, né? Pluralismo, então, se tem um ponto talvez mais consensual nas teorias democráticas as mais diversas, é que democracia não se confunde com o governo de maioria, mas de alguma forma envolve a necessidade de lidar com múltiplas minorias em conflito, em tensão, né? Nas teorias democráticas também é muito cara a ideia de controle, de accountability, de formas de monitoramento, de não concentração de poder, né? Que ganham uma cara específica na ideia de pesos e contrapesos, caras um pouco diferentes, a ideia do Rosan Valon de contra-democracia, mas que atravessam um debate sobre a necessidade de controlar o exercício do poder. A centralidade de debate público, cara a um conjunto específico de teorias democráticas, ainda que questionada por outras, mas parte da discussão sobre o que significa democracia, e liberdades também como um conceito central no debate sobre o que significa democracia, que liberdades são protegidas, o que se entende por liberdades, etc, etc. É nesse sentido, então, isso vai ajudar lá na frente do argumento que a gente busca pensar a algoritmização da sociedade, pensar aplicações de algoritmos. Eu vou falar com mais calma sobre. Quanto tempo eu tenho? Que eu vi pelo tempo e aí eu estou bem calmo, mas Pode se ir for... tranquilo, assim, tipo, só tô falando que uns 50 minutos, né? Uma hora, por aí. Não, então tá. Eu tenho total. Desculpe se eu falar muito, vocês me cortam aí. Me mandem embora aí, marco de casa. Já deu, né? Tá na hora. É, enfim, então o nosso objetivo era um pouco pensar em um cenário que preocupa mais a ciência da computação e tem muito interesse na discussão legal, filosófica, política e social hoje, assim, na ciência da computação. Pensar como que a gente pensa democraticamente sobre algoritmos. Se isso faz sentido para alguns. Mas como é que a gente pensa não só as implicações políticas, mas a possibilidade de trazer democracia para a discussão e para a compreensão desses fenômenos. Voltando, então, ainda num passinho para além do livro, quando a gente pega o debate contemporâneo sobre IA e democracia, tem também, assim como na área de saúde, um conjunto de pessoas muito entusiasmadas, entendendo que IA vai salvar a democracia mundial sob risco por vários fatores. Existe um conjunto de... E aí tem pelo menos três dimensões em que as pessoas acreditam muito fortemente que IA pode trazer contribuições à democracia. A primeira delas é o desenvolvimento do que se vem chamando de civic techs, né? Como é que eu desenvolvo tecnologias, plataformas de inteligência artificial que, de alguma forma, possibilitam reconfigurações e compreensões distintas do que significa participar politicamente? E aí você tem grandes investimentos na Europa, por exemplo, em projetos como o Polis, em que você tem uma tentativa de estruturação algorítmica, de organização de debates em larguíssima escala, com, eventualmente, eles alegam fazer isso, com a dedução de consensos possíveis a partir, não que democracia seja sinônimo de consenso, por favor, mas de consensos possíveis derivados de participação massiva. E você tem, inclusive, projetos, né? Tanto a OpenAI, desculpa, a OpenAI, que faz uma chamada de 10 projetos mundiais para discussão de como pensar democraticamente inteligência artificial, e a própria Meta, né? Que organiza um evento participativo com 800 pessoas, Brasil, Espanha, Alemanha e um outro país que eu esqueci,
com pequenos grupos de discussão de 3, 4 pessoas, com a interação, a moderação e a mediação toda feita por IA. Então, você tem essas tentativas ou esses argumentos sobre a necessidade e a possibilidade de mobilizar a inteligência artificial para, de alguma forma, estruturar possibilidades participativas, estruturar possibilidades de participação concebida de formas diversas. Você tem uma segunda coisa que algumas pessoas vão argumentar, controle sobre o exercício do poder. Então, os, a, a, as possibilidades, e aí você tem isso também bem trabalhado, num primeiro momento de forma mais otimista, hoje de forma muito mais crítica, por autores como John Keane, a ideia de uma democracia monitória, em que redes formais e informais de vigilância, de alguma forma, se estruturam e, de alguma forma, possibilitam novos jeitos de controlar poder, em que você tem um passado sempre presente, sempre raspável, sempre resgatável e reconstruível, e disponível a jornalistas, a atores críticos, a movimentos sociais, a adversários políticos, e que, de alguma forma, viabilizariam o maior controle do exercício do poder, numa crença bastante otimista do ponto de vista de alguns estudiosos da tecnologia, do uso de tecnologias para maior transparência do Estado. Acho que está bem documentado, o Marco super especialista nisso, que o Estado não se tornou necessariamente mais transparente, mas sim os cidadãos, e como é que isso, de alguma forma, o eixo, mas enfim, mas existe essa aposta, essa crença, e que assim, é absolutamente central, inclusive, no que o governo federal está fazendo hoje, em que você tem todos os ministérios falando assim, nós precisamos fazer algo de IA para ontem, né? Corre. Nós precisamos, de alguma forma, criar mecanismos de transparência, de controle. Aí a própria linguagem, o próprio discurso muda, né? Menos a ideia de dados abertos, cada vez mais a ideia de IA como o jeito de gerar essa sociedade de accountability, de transparência, de alimentar o TCU, CGU, etc, etc. E uma terceira dimensão em que IA é pensada positivamente para a gente pensar a relação com democracia, que é a aposta na eficiência e na agilidade de serviços públicos. Então, uma das críticas recorrentes aos próprios processos democráticos é a sua morosidade, né? Uma das críticas a muitos regimes democráticos é a sua lentidão em entregar serviços, e hoje se vê como uma aposta muito significativa a possibilidade de eficiência e velocidade na entrega de serviços básicos. Basta pensar como é que a gente tira visto hoje para uma série de países em que você consegue um visto em questão de minutos, de segundos, a partir de conjuntos de cruzamentos de dados, no acesso a uma série de serviços, cada vez mais uma aposta nessa digitalização de serviços e na utilização de IA como jeito. Obviamente, estruturando no campo da gestão pública e da ciência política um discurso também em defesa do que se chama de políticas públicas baseadas em evidência, né? Muito voltada para o trabalho massivo com dados e para a simulação de resultados o tempo todo. E muito, do ponto de vista da teoria política, da teoria democrática, alicerçando um discurso epistocrático que, de alguma forma, é um dos elementos que atravessa a crise contemporânea da democracia, né? A ideia da tecnocratização, de abrir mão, de alguma forma, da dimensão necessariamente política das decisões, de alguma forma, uma espécie de transferência das decisões a algum suposto mecanismo mais objetivo, despolitizado, e que atravessa. Mas, enfim, era para eu estar falando das coisas positivas e não falando das críticas, né? Desculpa. Mas, obviamente, muitos e muitos riscos quando a gente pensa a relação entre IA e democracia, né? Então, comecei por aqui o fortalecimento de um viés epistocrático que deslegitima a própria participação democrática. Para que a gente precisa das pessoas? E isso cada vez mais colocado. Então, dois livros que foram muito centrais no debate da teoria política contemporânea, um de 2016 e um de 2018. 2016 se chama Against Democracy,
contra a democracia, Jason Brennan, né? Com toda a defesa. Acho que foi uma bela sacada de visibilidade. Daí, então, todo mundo começou a escrever contra o Jason Brennan e ele virou uma celebridade acadêmica, mas com uma defesa específica da epistocracia, de um resgate do debate epistêmico sobre democracia, por uma defesa não de um governo dos mais sábios, mas pela necessidade de estruturação de mecanismos que impeçam o governo da ignorância. E aí é um livro que se torna bastante central, e a discussão do Runciman também, no Como a Democracia Chega ao Fim, com a apresentação da epistocracia como uma das três alternativas que tem se colocado para a democracia, em relação à democracia, perdão, no argumento dele de que a especificidade da crise contemporânea é que a democracia não é mais, nas palavras dele, the only game in town, né? Não é mais a única alternativa disponível quando a gente pensa em possibilidades interessantes de nos governarem. O Runciman não defende as alternativas da democracia e quer, de alguma forma, defender a democracia. O Brennan já está, vamos ficar livre da democracia e partir para formas epistocráticas que, de alguma forma, podem nos levar a resultados um pouco melhores em situações como essa. E esse é um debate central hoje na teoria política, sobretudo quando a gente pensa a questão da emergência climática. Tem um outro livro do Frank Fisher que fala, olha, está se tornando cada vez mais comum entre os cientistas um certo desespero com a morosidade das democracias para lidar com um problema emergencial que coloca a sobrevivência da espécie em questão. Quando isso aconteceu, tipo Segunda Guerra, nós não tivemos, nós, entre mil aspas, tá? Nós, ele, falando, não tivemos nenhuma dúvida em colocar a democracia em stand-by e falar, daqui a uns anos a gente pensa nisso, mas vamos resolver as coisas que a gente precisa resolver primeiro, né? Fala, olha, cada vez mais isso fica tentador, só que num cenário de longuíssimo prazo, com consequências muito mais complexas e o Frank Fisher não é um defensor de abrir mão da democracia, faz uma discussão via ecovilas, em jeitos de reinventar a democracia, mas enfim, o problema da tentação epistocrática está muito colocado no contexto contemporâneo. Segundo lugar, o fortalecimento e geração de desigualdades, né? Também aqui, imagino que novidade alguma, e talvez um caso mais famoso, bastante citado a esse respeito, seja uma publicação que sai na Science em 2019, do Obermeier e coautoras e coautores, em que há uma identificação de um algoritmo utilizado por hospitais norte-americanos para classificação do grau de quão doente estava uma pessoa, quão severa era o caso de uma enfermidade, em que há um viés racial gigantesco, em que negros e negras precisavam estar muito mais doentes para conseguir a mesma classificação e acesso a certos tratamentos nos hospitais, e como é que isso dá lugar a uma série de discussões, mas atravessa um conjunto de debates que é ainda mais forte quando a gente vai discutir reconhecimento facial, policiamento preditivo, e esse debate da geração de desigualdades, o impacto que isso pode ter se a gente pensa em termos de democracia gigantesca. O comprometimento do debate público talvez seja o lugar um pouco de partida desse debate da ciência política. Eu vou passar mais rápido: a deslegitimação de instituições, o enfraquecimento de uma experiência de comum via perfilização, né? E a gente tem autoras como a própria Wendy Brown, muito preocupada com o esgarçamento, a impossibilidade do demos, no momento inicial dessa discussão dela sobre neoliberalismo, pelo desenvolvimento de uma racionalidade neoliberal, mas a gente tem uma série de outros elementos, e dentro da discussão dela, inclusive alimentados algoritmicamente, que apontam para essa dificuldade de estruturação de qualquer compreensão de comum, né, de experiência comunal, que é absolutamente central para uma estruturação de democracia. E isso sem falar nos desafios à liberdade, que também coloca uma questão gigantesca da democracia. Aqui eu fui passando mais rápido, mas conceitualmente esses 6 desafios dialogam com aquelas 6 dimensões de democracia, né? E aí a questão de vigilância, o capitalismo de vigilância da própria Zuboff, que a gente discutiu esses dias, mas todo um debate a esse respeito com os desafios gigantescos colocados à democracia. É nesse contexto e nesse cenário que a gente estava um pouco preocupado em como é que a gente democratiza algoritmos, ou aqui eu vou chamar de IA, que me ajuda a fazer um passo do argumento. Primeiro, como é que a gente democratiza algo que não parece completamente controlável?
E os próprios cientistas da computação falam assim, a inteligência artificial é alquimia. E a gente teve uma experiência muito legal, assim, e diferente, de dar uma disciplina de pós-graduação conjunta para os alunos da ciência política e os alunos da computação, com Fernando, Virgílio e eu em sala. Com dois mundos distintos, assim, de compreensão dos problemas. E de forma muito interessante, né? E essa questão aparece com força, assim, mas tem coisas que não são previsíveis e controláveis a priori. Como é que a gente lida com a controlabilidade dessas questões? É, e, e só para não parecer que eu estou falando o oposto que eu estou, essa experiência conjunta, eu estou achando muito curioso como é que na ciência política tem um encantamento por inteligência artificial, por algoritmos, sobretudo nas apropriações metodológicas. Então, assim, é a resolução de todos os nossos problemas. E na computação, o movimento contrário. Precisamos da filosofia política, precisamos das ciências sociais para discutir criticamente isso que a gente fez por anos pensando em termos de geração de eficiência. Mas tem uma demanda crescente às avessas, que é Sim. curiosa, de assim, e o desenvolvimento de uma dimensão crítica bastante eloquente, assim, na necessidade de discutir implicações sociopolíticas desse fazer. Muito embora, e também para fazer justiça, mas com isso uma parte específica de alunos, de professores e professoras da área, mas também com uma vastidão gigantesca da área de ciência da computação, desenvolvendo mecanismos de eficiência, sem tantas preocupações, obviamente, sociopolíticas. Mas essa experiência da disciplina, para mim, foi bem interessante nesse sentido. Mas vamos lá. Como é que a gente democratiza algo que não é plenamente controlável, algo que não parece plenamente compreensível? Isso é uma coisa que fica clara, é que uma ideia talvez um pouco embrionária, forte nas ciências sociais originalmente, ao olhar para algoritmos, é preciso abrir a caixa preta. Mas essa ideia de que não existe muito essa caixa preta, né? E que o que você tem são camadas ali que de alguma forma interagem com outras camadas, que interagem com seres humanos em sistemas complexos, que não é só uma compreensão do funcionamento de um algoritmo que de alguma forma produz a possibilidade de compreender sistemas complexos de produção de decisão. Que está, obviamente, atravessado por interesses econômicos gigantescos. Como é que a gente democratiza algo que a simples levantamento da possibilidade de regulação coloca, altera completamente o debate público, de alguma forma ocupa o debate público de formas a inviabilizar qualquer possibilidade de discussão que caminhe contra os interesses de certas corporações, né? E essa é uma preocupação hoje na própria regulação de IA. O interesse das grandes corporações que desenvolvem inteligência artificial na regulação. Que tipo de regulação eles podem induzir e fomentar que, de alguma forma, inviabiliza o acesso à concorrência, o acesso a outros desenvolvedores, o acesso a políticas nacionais que, de alguma forma, busquem desenvolver outros modelos de outras formas. Mas, obviamente, como é que você democratiza algo profundamente atravessado por assimetrias econômicas abissais, gigantescas, para além, inclusive, da ideia de Estado-nação? E, em quarto lugar, com impactos em cascata para afetar diversos contextos de interação. E um pouco a nossa proposta foi pensar, e aqui eu entro no livro agora. Então, o livro parte dessa ideia de cara, assim, para parte da teoria política, né? Se a gente pensar um pouco algoritmos como instituições. Até porque, se a gente olha, e eu vou dar um passo meio fora, não linear, se a gente olha para instituições, elas nunca foram plenamente controláveis, nem totalmente compreensíveis, sempre foram profundamente atravessadas por assimetrias econômicas gigantescas, com efeitos em cascata, e de alguma forma
sendo geradas por relações em sistemas complexos a partir das relações com outros sistemas de regras e instituições e com sujeitos, né? Então, nesse sentido, então, e aqui a gente fica o passo algoritmo, né? Pensar algoritmos como fundamentos das aplicações de inteligência artificial como instituições. Como é que esses artefatos sociotécnicos estruturam não apenas decisões, mas contextos interacionais, balizando, sem determinar, obviamente, comportamentos individuais e com implicações coletivas. Com isso, a gente adota uma definição bem geral de instituições, né? Que é cara às perspectivas neo-institucionalistas da ciência política. Instituições como conjuntos de regras, formais e informais, que balizam contextos interacionais, afetando comportamentos individuais com consequências coletivas, a partir da distribuição de sentidos e de recursos. Então, instituições não é só o tipo de instituição que muita gente da ciência política estuda. Não precisa necessariamente estudar parlamentos, mas você pode empregar lentes institucionalistas para falar de coisas como a própria sociologia faz de forma muito sistemática há muito tempo para pensar em instituições como, sei lá, a família. E aí a nossa proposta era um pouco pensar algoritmos como instituições, e não só algoritmos afetando instituições. E entendendo que instituições, e aqui vai pensando em algoritmos o tempo todo, empoderam e constrangem, que é, de algum modo, dá para a gente voltar a todos aqueles exemplos, o que faz um aplicativo voltado para a mobilidade. Ou o Tinder, sempre o Tinder cabe aqui, o Grindr, o aplicativo de dimensões afetivas que vocês queiram falar, né? De alguma forma, cria possibilidades de agência e restringe outras, né? Inclusive mudando, por exemplo, um aplicativo de mobilidade, percursos, circuitos, acessos, né? Jeitos de ocupar o espaço, estabelecendo restrições que podem ter implicações para negócios, por exemplo, e de alguma forma induzindo caminhos, percursos, formas de ocupação do espaço público. Instituições também na ciência política reduzem flexibilidade e variabilidade. É um jeito de lidar com uma série de dilemas, uma série de elementos que atravessam o comportamento humano e as relações entre seres humanos. Instituições, de alguma forma, oferecem algumas comportas, algumas barreiras à flexibilidade do comportamento humano e à variabilidade, criando alguns padrões, algumas regras formais e informais que pautam comportamentos. Moldam ações ao avançar lógicas de comportamento apropriado. Então, quais são os sentidos, as gramáticas, os scripts, os enquadramentos que, de alguma forma, atravessam nossos comportamentos e que, de algum modo, estruturam lógicas apropriadas de agir em certas situações, em certos contextos. Instituições fazem isso o tempo todo. Deslocam equilíbrios, de alguma forma, que tem diálogos com diferentes tradições do institucionalismo, eu falo disso na sequência, e estabelecem mecanismos de autoridade também. Com isso, e a partir dessa ideia, a gente vai dialogar com diferentes tradições de institucionalismo. Na ciência política é muito comum voltar a três, uma quarta tradição do institucionalismo, que a gente puxa, ela é mais controversa, nem todo mundo acredita que ela exista, algumas pessoas defendem a sua existência, mas a gente vai voltar ao institucionalismo de escolha racional, que tem um conjunto de premissas, conjunto de visões, conjunto de perspectivas, para fazer um conjunto de discussões específicas, sobretudo em torno de equilíbrio, escolha, decisão, jogos. A gente vai voltar ao institucionalismo sociológico, trabalha de uma forma completamente diferente em termos de premissas, o institucionalismo de escolha racional, para de alguma forma tentar explicar padrões recorrentes de repetição social e como é que existem tendências ao que se chama de isomorfismo institucional, em que essas regras vão de alguma forma se difundindo e produzindo coisas semelhantes a elas, né? E tentando explicar mais em termos, não em termos de escolha racional de atores diante de regras, mas a estruturação de gramáticas valorativas e hierarquias sociais que estabelecem padrões e regras de comportamento e como é que isso se manifesta.
o institucionalismo histórico, que dá uma bagunçada nessas duas vertentes iniciais e puxa a história para o cerne da discussão e tenta entender instituições como construções históricas e, mais do que isso, tenta entender processos históricos de mudança institucional, tentando entender alguns mecanismos por meio dos quais instituições mudam, sobretudo olhando uma vertente para conjunturas críticas, mas mais do que isso nos interessava para um conceito que é central no institucionalismo histórico, que é a ideia de dependência de trajetória. E a ideia de que decisões feitas em um determinado momento induzem decisões subsequentes e constrangem ainda mais o escopo de possibilidades de o que explica perfeitamente o policiamento preditivo, por exemplo, para dar um passo. E a quarta vertente, que é o institucionalismo discursivo, o institucionalismo construtivista, ele tem muitas pontes com o institucionalismo histórico, mas que traz uma discussão mais centrada em uma compreensão mais flexível de instituições e uma discussão mais centrada nos discursos, nas ideias, eles muitas vezes fazem alguns autores e autoras fazem uma espécie de confusão entre ideias e discurso, mas em ideias e em discursos para, de alguma forma, compreender a, o processo contingente, menos rígido, de reconfiguração de sentidos que atravessa a estruturação dessas gramáticas que alicerçam e que estruturam instituições. A partir disso, o próximo passo em diálogo, reconhecendo tensões, reconhecendo tentar estruturar uma grade analítica. Então, o que a gente faz com essas coisas? Estruturar uma grade analítica para olhar para algoritmos como instituições. E a gente propõe uma grade analítica focada em seis elementos, 6 dimensões, 6 eixos. Primeiro é olhar para desenho. E desenho aqui não é a ideia de que instituições são necessariamente planejadas e absolutamente controladas, mas é como é que elas são construídas. Algumas são planejadas, mas como é que esse próprio processo de planejamento é atravessado por atores, por forças diversas, por contextos específicos e por interesses políticos, econômicos, e buscar entender esse momento de estruturação de desenho, de construção algorítmica, os valores ali embutidos. Segunda dimensão, segundo eixo, é olhar para a história. Então, tentar entender algoritmos como situados contextual historicamente. Você não entende, por exemplo, plataformização de governos sem entender como é que a OCDE divulgou uma ideia vinculada a um discurso de austeridade, de digitalização dos estados, de digitalização dos serviços públicos, que vai se manifestando numa série de contextos e que de alguma forma marca isso especificamente. E olhando para esses dois conceitos de conjunturas críticas e de dependência de trajetória, sobretudo porque a lógica algorítmica é uma lógica de restrição da possibilidade de reflexividade através de uma espécie de cristalização da própria ideia de dependência de trajetória, o que coloca um desafio gigantesco para a democracia. Como é que... E aí é um pouco do meu lugar, vocês podem... Eu que gosto muito da definição pragmatista de democracia, a reflexividade é a base de qualquer concepção e possibilidade de pensar democraticamente. Abrindo mão de possibilidade de reflexividade, de alguma forma, de possibilidade de ruptura, de problema, né? De algum modo, cristaliza-se dependência de trajetória com implicações. Terceiro lugar, regras e normas, como é que sistemas algorítmicos estruturam regras e normas que balizam comportamentos individuais com consequências sociais. Em quarto lugar, como é que isso está profundamente vinculado à estruturação de relações de poder, né? À cristalização de algumas, à estruturação de outras, mas como é que é necessário olhar para poder quando a gente pensa em algoritmos. Mas poder esse em que, e esse ponto para mim é muito caro, não significa e não implica eliminar a dimensão de agência dos sujeitos frente a algoritmos. Claro que uma agência, muitas vezes, absolutamente assimétrica, absolutamente atravessada por relações de poder, mas existem diversas maneiras por meio das quais nós, como sujeitos, interagimos
com esses algoritmos, os afetamos e, de alguma forma, deixamos nossas marcas no mundo, né? E isso, eu gosto da discussão do James Scott, da infrapolítica da resistência, para pensar um pouco essa possibilidade de agência em condições estruturais, apesar das polêmicas envolvendo James Scott. É, mas como é que ajuda a pensar essa dimensão de agência? Em sexto lugar, discurso. Como é que a gente pode pensar algoritmos, em primeiro lugar, como discurso, que envolvem não só posições sobre o mundo, mas muitas vezes argumentos sobre o mundo, e dá para pensar, nesse sentido, algoritmos como discursos que compõem processos discursivos sociais mais amplos, e os discursos em torno desses algoritmos, debates públicos que atravessam regulação, etc, etc. Então, esses 6 pontos. Com isso, a gente vai olhar para 3 conjuntos de exemplos, assim, são 3 casos ou 3 ilustrações. No primeiro capítulo, a gente olha para algoritmos aplicados à área de segurança, fundamentalmente policiamento preditivo, reconhecimento facial e armamento letal autônomo, armamentos letais autônomos. E, de alguma forma, a estrutura dos capítulos é olhando para essas 6 dimensões. Então, como é que eu vou olhar para casos específicos, pensando em questões de desenho, pensando em questões de história, questões de poder, questões de agência. O segundo capítulo, empírico, entre mil aspas, é um capítulo que vai trabalhar com aplicações de algoritmos, sobretudo no campo de políticas públicas, pensando plataformização de governos e pensando especificamente acesso a políticas sociais. Começa com uma discussão sobre a pandemia e a necessidade de estruturação de um programa social emergencial ali e que discute um pouco em vários contextos do mundo, contexto indiano, um contexto particularmente significativo a esse respeito, da adoção de sistemas algorítmicos para gerar acesso a políticas sociais. E o terceiro capítulo, a terceira ilustração, e eles operam com dimensões um pouco diferentes, é voltado para sistemas de recomendação, que obviamente atravessam a discussão de segurança, atravessa a discussão da plataformização de governo, mas permite discutir um conjunto de outras coisas que vão de recomendação de comida, a filme, a mídias digitais e aplicativos de relacionamento, que a gente já mencionou várias vezes, mas para pensar a operação desses sistemas. E isso nos leva um pouco ao sexto capítulo do livro, que tenta, então, trabalhados esses exemplos, trabalhada a ideia de algoritmos como instituições, explorada as bases, estruturada uma grade analítica, o passo final é voltar ao tema da democracia. E aí a gente, de alguma forma, busca explorar e busca discutir quais são as implicações e consequências, um pouco aquele início que eu fiz, de sistemas algorítmicos para democracias hoje, quais são os riscos que são colocados e quais são os valores fundamentais, dialogando com aquelas dimensões, para a gente pensar coisas importantes na discussão sobre democratização de sistemas algorítmicos. O que ajuda a pensar questões de regulação, né? Tem muito discussão, precisa regular, mas qual regulação? Para onde isso vai, né? E quais são os valores que ancoram e que estruturam? E aí, voltando e fechando isso, então, em primeiro lugar, a centralidade de uma discussão focada em promoção de igualdade, né? E não só da não produção de desigualdade, mas o papel de reflexão de como, eventualmente, algoritmos podem ter um papel no combate a desigualdades existentes. E como é que essa é uma questão que se coloca fundamentalmente para uma série de debates sobre. E se pode, é que eu deixo as perguntas também em aberto. A ideia de participação. E tem crescido muito um debate sobre a necessidade de participação em escala transnacional, de forma qualificada, estruturada, mas tem crescido a Landemore, em Yale, por exemplo, tem defendido muito a ideia de uma assembleia cidadã global sobre inteligência artificial para a estruturação de diretrizes para regulação de IA de forma um pouco mais ampla, um pouco mais e que é algo que começa a crescer e que começa a aparecer em diversos contextos. Mas como é que a gente pensa participação? E como é que a gente, de alguma forma, foge da tentação de cientistas falar, não, isso aqui não é para ser discutido publicamente, porque isso é muito complexo.
e essa necessidade de foco na promoção de pluralidade, que ajuda a discutir sistemas de recomendação, né, como algo absolutamente central. Uma accountability sobre resultados, então, diante da impossibilidade dessa ideia de abrir a caixa preta, fortalece-se muito a discussão de uma accountability, de uma responsividade marcada por análise sistemática de resultados de sistemas algorítmicos que permitam um tipo de responsabilização às avessas a partir disso. A valorização de esfera pública, de debate, e esse momento que inclusive viabiliza a possibilidade desse tema entrar na pauta, entrar na agenda. Depois das perguntas, eu gostaria muito de poder responder uma pergunta sobre a diferença do termo de IA e de edição genética. Tem um caso anedótico a esse respeito. Mas a importância que inteligência artificial tem, que o debate público tem para pautar questões publicamente, e o diálogo que a gente faz ali, um conjunto de diálogos com relação a quais as implicações para pensar a proteção a liberdades fundamentais, como é que a gente pode pensar sobre isso e trazer isso para o debate sobre regulação. Mas, em linhas gerais, eu peço desculpa por ter me estendido. Acabei dando uma volta lá por cima por IA para fazer o gancho, para apresentar o argumento do livro, mas esse é a estrutura, o argumento do livro que a gente desenvolve e que, obviamente, deve receber muitas críticas, e estou absolutamente aberto ao debate e à discussão. Obrigado.